Nasser, vamos trazer então a seguinte problemática, né? É, existe uma expectativa hoje de Israel responder. Como é que vai responder? Israel emite notas e comunicados que são sempre muito frágeis do ponto de vista da credibilidade, mas dizendo, na minha opinião, desculpa, mas dizendo o seguinte: que vão fazer um ataque para que não escale a guerra. E o próprio Irã fez uma resposta também para não escalar a guerra. Que tipo de lógica é essa agora que parece que está tomando conta? Assim, você faz um ataque para não escalar a guerra. Como é que é isso, Nasser? E o que está no seu radar sobre a resposta de Israel a esse evento? Bom, antes disso é o seguinte: estamos de volta à Guerra Fria. Não é que Guerra Fria ficou no passado. A Guerra Fria tinha algumas lógicas que não era só da Guerra Fria, é que se popularizou mais. O Aron, apesar de ter sido um grande liberal, eu gostava muito, oponente do Sartre, eu sou muito mais do Sartre, mas o Aron, o próprio Sartre dizia que quando o Aron não estava perto, não tinha graça debater com as outras pessoas. E o Aron cunhou justamente isso que acabou de fazer. O Aron falou: peraí, que era a questão nuclear. Os países estão produzindo armas para não usar. Que mundo é esse? Entrou numa outra dimensão. Né? Quer dizer, você vai produzindo várias armas nucleares, você pode destruir o mundo uma vez, já está bom. Não, destruíam 10, 15. Né? Então, era o chamado jogo da dissuasão. É um jogo que tem elementos, claro, materiais, mas elementos comunicativos e psicológicos, que você vai jogando entre os dois e tentando colocar outros na questão também. Mas sempre a dissuasão é para não ir à guerra. O objetivo da dissuasão é não ir à guerra. Né? Então, quando teve a crise dos mísseis, os mísseis soviéticos lá em Cuba, os Estados Unidos descobriu, entraram no processo de dissuasão, teve um acordo, a Rússia retirou de Cuba e os Estados Unidos retirou da Turquia. Porque não... Uma pequena interrupção aqui no sinal do Nasser. Voltou? Voltou. Então, estamos de volta a isso. Por que estamos de volta a isso? Porque são dois, embora o Irã não tenha arma nuclear, são dois países que têm bala na agulha. Então, quanto mais tem força, vou bater aqui na mesa, a lógica é que tenha mais moderação. Né? Claro, quando tem força de equilíbrio. Veja o que está acontecendo em Gaza. Isso não existe. Então, tinha um pensador americano, que é um conservador, o Waltz, ele já faleceu, diz, vão parar os conflitos lá entre Índia e Paquistão no momento que os dois tiverem as bombas nucleares. Dito e feito. Mas o risco também é maior. Então, eles vão jogar com isso. Agora, por que eles vão jogar? Eles vão tentar demonstrar força. Para quem? Para vários. Vão tentar demonstrar força para o seu público. No caso do Irã, para o público islâmico em geral, para ele ser tem que aparecer que ele é o líder do mundo islâmico. Ele é o que peita Israel. Ele tem que estar cioso disso. Israel para o seu público e para os governos ocidentais que confiam sempre em Israel dominar ali o Oriente Médio. E entre eles, porque veja, Alconde, eu li vários artigos de especialista militar. O Irã ganhou aqui, Israel ganhou ali. Não tem consenso. Não há consenso. Porque eu vou dizer o seguinte: teve um que explicou muito bem o seguinte: quando você entra numa guerra, você tem vários objetivos. Não é só de acertar o alvo. Então, quando Israel divulgou que 99% daquilo que foi lançado foi destruído, em princípio, é um ganho de Israel. Ok. Se você analisar melhor, é o seguinte: primeiro, eles dizem, a informação é importante. O Irã passou a conhecer o sistema de defesa de Israel. E não com muita coisa. O Irã gastou, a estimativa, nesse ataque, 62 milhões de dólares. Israel gastou, ou melhor, os Estados Unidos, boa parte disso,
$1,5 bilhão de dólares em uma noite. Aí vamos parar para pensar o que é que os caras fazem. Bom, então, médio e longo prazo, se eu vou entrar em guerra, como é que eu vou sustentar uma defesa dessa? Impossível você conseguir defender por muito tempo. Não, e parece que o Irã não usou nem um terço do seu poderio. Isso, não usou. Não, um terço. Mandou os drones para... Que aí eu vou chegar a isso. Se você analisar a guerra da Rússia com a Ucrânia nesses 2 anos aí e tal, ele mostra o gráfico que no início a defesa da Ucrânia funcionando bem. E depois vai diminuindo. E alguns estão dizendo que é o modus operandi do Irã. Qual é o modus operandi? Que o Irã está adotando é da Rússia. Você joga muito drone, então é por quantidade. E depois você vê uma carga de míssil. Então você vai levando o sistema de defesa à exaustão pela quantidade e pelo tempo. Porque esses custos desses drones são pequenos. Mas eles vão mandando. Se você não defender, ele vai atacar. Então, nesse sentido, você pode dizer, ok, o Irã, aí, vamos dizer, nesse equilíbrio, demonstrou mais poder e força. Hoje, sabe um artigo no Wall Street Journal, conservador, crítico, dizendo o seguinte, olha, o sistema de drones dos Estados Unidos é ineficiente, o sistema de defesa é caro, a Ucrânia reclamando dos drones americanos, que são caros e ineficientes, e o Wall Street Journal pôs, e o da China, do Irã, barato, produz em grande quantidade. Então, começaram a comparar o Wall Street Journal, vai até para a Marinha. O sistema produtivo chinês e americano em relação à arma, custo e eficiência. Típico do Wall Street Journal, né? Mas, claro, então mostrou um Israel extremamente dependente do Ocidente, isso é, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Até a Jordânia ajudou. Então, você vai dizer, puta, a Jordânia ajudar um governo árabe? A Jordânia sempre foi, o rei foi vendido. Uhum. Então, num primeiro momento, aparece como força para Israel, sim, ele pode interceptar. Por outro lado, é fraqueza, porque Israel está dependendo do governo. E a situação desse rei vai ficar complicada. Vamos deixar, depois a gente, outro dia, pode fazer. Então, a situação, concluindo, a situação ainda é essa, porque isso é importante que eu vou dizer. Quem quer criticar Israel, tudo, eu sou analista, e eu critico Israel, e já fui até processado, tudo tem problema. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Israel, o Irã testou as capacidades defensivas de Israel. Agora, é a vez de Israel, né? Por isso que ele vai atacar também. Nasser, eu recebi o nosso amigo comum aqui, o Zerbex, você conhece tão bem, que não está mais indo lá na PUC, né? Infelizmente, né? Para infelicidade dos alunos dele, né? Nossa, também. E de todos vocês, né? Enfim, eu sei que ele é muito querido lá. Ele disse algumas coisas aqui para mim no fim de semana. Eu chamei ele para um papo justamente no momento quente, né, que aconteceu aqui no domingo, né, no dia seguinte. Ele disse que Israel abater 99% dos dispositivos ali é uma mentira. Ele disse que é impossível isso. É uma das coisas. Ele falou, no máximo 80%, 99%. Que as informações que vêm de Israel, elas são muito enviesadas, né? Uma coisa assim. Sim, mas... Mas enfim, eu estou só en passant esse comentário. Eu queria entrar um pouco assim, e o rescaldo final da análise do Arbex é que Israel ficou exposto e saiu profundamente derrotado dessa história. Foi o grande perdedor dessa história da provocação com o Irã. Primeiro round. Só para constar. O primeiro round, talvez, né? Eu queria entrar um pouco na psicologia do Netanyahu, no sentido da provocação que ele fez deliberada. A gente sabe que tem um relato sobre o Biden que ele reconheceu que Israel quer arrastar os Estados Unidos para dentro desse processo, né, mais fortemente. Os Estados Unidos eles nunca estão fora desse processo, porque eles são ali tutores, né, de Israel. Sim. Agora, como é que você
entende essa provocação do Netanyahu, que, de uma certa maneira, mostra o desespero dele, né, para se manter no poder e para não perder os Estados Unidos ali nesse apoio, nessa retaguarda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Não, sem dúvida. Vamos pensar aqui, entre sábado e hoje, se não tivesse acontecido o ataque do Irã a Israel, nós estaríamos falando de Oriente Médio sobre o quê? Gaza. Então já dá para ver o efeito. Sim. E durante Tira todos o esses holofote do genocídio, né? E durante todos esses dias que nós estamos discutindo, Israel está matando palestinos, média de 70 a 80 por dia. Então, esse é um dos objetivos dele também, tirar o foco disso, né? E trazer e prender cada vez mais os Estados Unidos e Inglaterra, que também entrou. Agora, não é muito suicida isso, não, Nasser? Vamos analisar. Veja, eu sempre dou valor para o adversário. Sim. Então, a gente precisa ter cuidado também, porque Israel é uma máquina militar há muito tempo. Tem estrategistas de primeira linha, reconhecido em todo o mundo. Claro que a decisão política é do Netanyahu, mas ele também, duvido, não faria isso da cabeça dele. Ele consultou gente, conversou com pessoas, assim como o Irã. Eu estou valorizando. Veja, eu não entro nessa muito, o cara é burro, idiota. Não entro de jeito nenhum nisso. Porque é uma decisão muito importante, que envolve várias pessoas. Não é divulgação de dossiê, igual política interna, fofoca de não sei o quê, né? Então, analisaram bem isso. Agora, o que a gente pode dizer é que o que resta para o Netanyahu e para esse grupo que apoia dele? Nada. Então, não é a decisão em si, é o contexto que está caminhando, né? Porque eles não têm plano nenhum para Gaza, não tem plano nenhum para os palestinos. Ainda que nós possamos, os planos são um fracasso, não estou dizendo isso, mas não tem. Então, antes você tinha, qual é a rota, o caminho certo, aquela rota tal, qual é isso, o que vai fazer, vai reconstruir Gaza? Não tem a mínima ideia. Eles não sabem nada. Ninguém sabe o que fazer com a questão palestina. Entendeu? Então, eu escrevi um artigo há pouco tempo aí no Ópera, fazendo uma comparação como que Israel e Estados Unidos vão se identificando no pós-11 de setembro e no pós-7 de outubro. Eles tentam convergir, né? Só que no final ali do artigo eu pus o seguinte: os Estados Unidos, 20 anos no Afeganistão, olhou para aquilo lá, fez assim, tchau, arrumou as trouxas e foi embora. Gaza está dentro de Israel, não tem jeito. Entendeu? Não dá para ir embora, né? Não dá para ir embora. Então, eles não sabem. Então, eles vão abrindo. Aí você vai dizer, puxa, mas eu não diria suicida, mas sim, isso é coisa de curto prazo, não tem estratégia, não. Não tem. O Haaretz está escrevendo, o editorial do Haaretz, o Jerusalém Post, eu tenho seguido muito esses jornais israelenses para ver o que eles estão falando. Não tem estratégia nenhuma. Mas, estou dizendo, vamos com calma. Ninguém sabe a capacidade defensiva do Irã. Pode ser ótima e pode não ser. Virar o teste. Por isso que eu estou insistindo nisso. Israel vai atacar. Israel vai atacar. Vai atacar, não tem como. No território do Irã? Dizendo, eu gostaria que não, mas vai atacar. Eles vão atacar, não sei quando. E o que você achou? Desculpa, Nasser, mas o que você achou da fala do chanceler do Irã, se não me engano, ministro de Relações Exteriores, dizendo assim: esse aqui é o nosso recado, a nossa resposta, e acaba aqui. Tipo, para não, né? E eles já avisaram: se vocês reagirem, no segundo seguinte, nós também vamos reagir. Quer dizer, essa que é a questão. E me parece que Israel também não quer escalar esse negócio. Não, escalar ninguém quer. Ninguém quer. Os países ali da região, as monarquias, posso falar delas, porque acho que é uma variável importante, ninguém quer. Mas você acha, é isso que eu estou dizendo, do ponto de vista estratégico, militar,
Você acha que o Israel todo mundo vai dormir sem saber como o Irã se defende? Uma incógnita. Eles Eles vão ter vão que testar. testar também, né? Eles vão testar. Isso aí, para mim, é fora de dúvida. Ó. Eles querem saber também qual que é a capacidade. Todo mundo está falando da capacidade de ataque do Irã. Demonstrou. Né? Não que o Irã tenha usado tudo, mas já dá para perceber que o Irã se aprimorou muito durante esses anos e tudo mais. Ok, isso a gente já sabe. E a defensiva? Não sabe. Bom, o caso do Biden, que você falou aí, também me escapou. O Biden foi lá e falou para o Netanyahu, ó, nós defendemos vocês, sempre. Mas para atacar, não. Ok. Vamos pensar aqui. Nós somos o gabinete de guerra de Israel. Meu professor Oliveiros, orientador, ele dizia, você quer entender César? Pensa como César. Aí, então vamos pensar como eles. Puxa, qual a nossa dúvida? Será que o Biden está falando a verdade? E será que o Congresso, né, o Biden falar, o Congresso vai seguir o Biden? Será que a elite americana, eu sou o gabinete de Israel, será que a elite americana, que tanto nos apoia, tudo, vai nos abandonar? Vamos testar? É isso. Eles vão, né? Os Estados Unidos vão abandonar Israel? De jeito nenhum. Bravata do Biden que não vai pegar ninguém. O Israel, a Porque o elite Biden está israelense... numa situação delicada também, porque tem eleições, né? Mas a elite israelense, ao longo dos anos, eu não vou falar Netanyahu, porque hoje em dia tudo parece que é o Netanyahu, tudo é o culpado Mas de é o tudo. gabinete todo, né? O gabinete todo, eu gostaria de falar elite, que abrange, inclusive, que veio dos governos trabalhistas, uma elite militar, uma elite... em geral, tá? Não estou períodos... A elite, nós podemos dizer, a elite de Israel domina, controla, puxa os americanos, a elite americana. Embora os Estados Unidos tenham mais poder e sustente Israel, politicamente eles é que mandam, eles é que influenciam. Essa que é a questão. Até hoje não teve um presidente dos Estados Unidos ou um congresso que resolveu peitar Israel. O Obama tentou peitar o Netanyahu em Washington, os dois ali. Isso foi um fato muito importante, tem que ser bastante lembrado. Eu não lembro o ano direito. O Netanyahu sai da reunião, vai para o Congresso, é aplaudido de pé, não consegue falar, de tão aplaudido pelos dois partidos. Ou seja, o primeiro-ministro de Israel foi aos Estados Unidos e humilhou o presidente dos Estados Unidos no Congresso. Esse fato é inédito, você não vê em relação de país nenhum. Então, agora, uma outra variável é a Rússia e China. Eu tenho falado, não só aqui, já estou falando antes, porque os Estados Unidos não está mais sozinho no Oriente Médio. Então, isso é fato, desde 2015, 2016. A China começou a entrar devagar, a Rússia voltou na Síria e estão nas monarquias do Golfo. É essa que eu quero falar. Essas monarquias. Se houvesse esse conflito Irã e Israel antes, há 1 ano e meio, estava feio para o Irã. Por quê? Porque a Arábia Saudita era o maior inimigo. Estão especulando, a Arábia Saudita, estou seguindo isso, ajudou Israel, não ajudou, a nota dela. Ok, estão quietos. Isso é vantagem para o Irã. Estão quietos. É os maiores inimigos. Se você procurar, há 20 anos, é só produção de livro, de coisa que é a Guerra Fria. É a Arábia Saudita versus Irã. Estão quietinhos. Não vai nada. Então, não, e eles se aproximaram, né? Irã e Arábia Saudita. Sim, houve a distensão. Né? Rebaixou as tensões, conversaram. Então, o Oriente Médio, entre os países, está num momento, entre os países, de menor tensão. A Arábia Saudita e as monarquias conspiraram para derrubar o Assad. Voltaram às boas com o Assad e estão investindo na Síria. As monarquias conspiraram contra o governo do Iraque, xiita. Voltou ao Iraque. Aliás, Reginaldo, se você me permite, eu me lembro também, mais uma vez, das conversas aqui com o Arbeck sobre isso, que o Hamas produziu aquele ataque do 7 de outubro
Arábia Porque Saudita. Israel estava prestes a entrar no acordo com o Irã, não era isso? Não, não, com a Arábia Saudita. Com a Arábia Saudita? Desculpa, com a Arábia Isso. Saudita. Não, tava. O Netanyahu foi a Washington, encontrou com o Biden. O Netanyahu adora mapa. O Netanyahu foi lá, pôs o mapa, que era. É aí que está a questão. Uma rota, ele não pôs essa. Da China China, passa ali na Ásia Central, Irã, Arábia Saudita, Turquia. Uma rota da China. Qual que era de Israel e Estados Unidos? Índia. Desculpa. Isso. Índia. A Índia é um dos maiores aliados de Israel, dos Estados Unidos. Muito aliado de Israel. Índia, Arábia Saudita, Israel, Europa. Tá, foi publicado o mapa, falei na época. E nos acordos de Abraão, que o Trump que fez, fala que é imbecil, foi ele que fez. Eu estou voltando a estudar o acordo de Abraão. Ele trouxe quase todo mundo. Faltou a Arábia Saudita. Então, eu concordo. O ataque do Hamas foi o seguinte: existe Palestina, e se a Arábia Saudita entrar, acabou. A Arábia Saudita é o fator, vou dizer aqui, principal no mundo árabe. Eles não estão apoiando a Palestina, mas estão criticando Israel. E não estão punindo Israel, mas estão criticando. Às vezes as pessoas falam, não estão fazendo nada. Não, justamente, ele não fazer já está bom. Então, ela é uma variável fundamental. A Arábia Saudita, as monarquias em geral, e a Arábia Saudita ali. Eles têm poder econômico, não é só petróleo. Dos 5 maiores fundos de investimento, dos 10 maiores fundos de investimento do mundo, o dia que eu vi isso, eu assustei. 5 estão lá, no Golfo. Petróleo e poder militar. E poder financeiro. Sim, poder financeiro, como estão os fundos de investimento e poder militar. Nasser, deixa eu trazer aqui. E a China está ali com eles, né? E a China sempre ali. Eu vou entrar justamente nisso aqui, nesse momento, com você. Só pegar aqui comentários do nosso público, que está aqui atento ao que a gente está debatendo. Nilson Strauss, exatamente, professor, tudo isso é para tirar o foco do genocídio contra milhares de crianças e mulheres inocentes na Palestina. Ele diz ainda aqui, entre outros motivos das guerras são as vendas de armas pelos Estados Unidos para países aliados. Essas vendas contribuem muito para o aumento do PIB americano. Ivo Afonso, sionistas tentando, e mais de 6 meses tentando acabar com o Hamas e não conseguem. Isso é impressionante, né? E querem atacar, aniquilar o Irã. Muita arrogância do fascistoide sionista. E Edson Tunes diz aqui, Irã precisa invocar Xerxes e avançar sobre Israel. Aquele episódio, nós vimos que 3 filhos e 3 netos do Ismail, que é o... como é que é o sobrenome dele? Hanier. Hanier, que é o chefe do Hamas, né? Como é que você avalia esse ataque, que ossos do ofício já ia acontecer de qualquer maneira, né? Do jeito que Israel está matando todo mundo lá, isso. Né? Isso. Seria fatal. Eles estão lá, vai morrer, não tem jeito. É uma matança indiscriminada. E não tem... porque, veja, antes o mundo você tinha essa... Os Estados Unidos nunca teve essa coisa ociosa de... Pode discordar, pode ser coisa... Mas de respeitar o representante do... Vamos dizer, o representante inimigo. Segunda Guerra Mundial, o Molotov conversou... O Ribbentrop conversava com o Churchill. O Ribbentrop da Alemanha, em plena guerra, eles conversavam. Os Estados Unidos que começou com essa história, Israel vem para matar. Quer dizer, na guerra da Bósnia, de Kosovo, quando os Estados Unidos começam a mandar míssil, você vai dizer assim, e vem as coisas, para onde que está indo? Para um centro estratégico, os primeiros, militar? Não, para o governante, atrás dele. Mandou um míssil para pegar o Bin Laden, em 1999, antes do 11 de setembro, matou o filho do Bin Laden. Antes disso, estou tentando lembrar as coisas, tentaram matar o Arafat quando ele estava na Tunísia,
Israel e Estados Unidos, mataram família. Quando começou, eu lembro direitinho, a CNN, sei lá, me chamou para comentar em 2003, onde será que estão jogando esses mísseis? Começou Bagdá. Eu falei, vou dar um chute aqui, atrás do Saddam. Atrás do Saddam. Agora, essa pergunta que fica: por que Israel não vai atrás do próprio Ismail Haniyeh, que está no Catar? Volta às monarquias do Golfo. Catar Volta às está lá, monarquias. abriga ele, tem base militar americana, se dá bem com os Estados Unidos e abriga o Hamas. Mas o culpado é o Irã. Nasser, você falou de uma questão importante aqui na primeira intervenção sua, de que não dá para Israel simplesmente sair de Gaza como os Estados Unidos saiu do Afeganistão. Eu queria trazer isso de volta, porque é o seguinte: o que vai acontecer com Gaza, né? Eu fico pensando numa única possibilidade, que seria uma espécie de consórcio de países, né? Porque Gaza não pode voltar para a mão de Israel depois desse processo. Seria uma loucura. Como é que você vê essa negociação? O mundo, né? Enfim, a ONU e os países que têm alguma influência precisam também se manifestarem, né? Para ajudar a ter uma solução para esse processo. Isso que você está falando, estão especulando esse consórcio. Precisa combinar com os russos, né? Literalmente. Mas no caso aqui, combinar com os palestinos. Sim, combinar com os claro. palestinos. Sim. E aí vem a história. Quem representa os palestinos? Quem que fala em nome dos palestinos? A Autoridade Nacional Palestina não fala mais. Então, na hora que eles cogitaram, vai ser um fracasso a Autoridade Nacional Palestina. Acabou. É o Hamas, né? É o Hamas. É o Hamas. Mas eles estão negociando questão de reféns? Não, eles estavam fazendo isso? Não, negociar refém é uma coisa. Israel fazer tudo isso aí. Estados Unidos e o Hamas fazer parte, eu acho que deveria. Eu acho que deveria, mas o Hamas fazer parte vamos dizer, da administração política de Gaza, nem a pau. Nem a pau, não vai querer. Então está no impasse, eles não sabem. Vai para uns governos árabes. O governo árabe, medo de entrar nisso, ele é ocupante. Vocês ficam com muito cuidado. Então, o povo palestino é admirável. Estão arrebentado, mata, tem genocídio, mas o pessoal tem medo de ser caracterizado como força de ocupação, porque vai ter resistência. Vai ter resistência, não tem jeito. Eles não vão conseguir administrar aquilo. Não consegue. Foi o engano de Israel. Quer dizer, Israel pensou o quê? Tem um trecho de um poema do Edgar Allan Poe que fala que a gente vai caminhando. Na hora que chega no fim, volta no início. Só que é um início diferente. Então, nós vamos voltar lá no início da questão de Gaza. O Israel tem um grande problema desde a sua fundação. Nós precisamos mostrar que para o mundo nós somos democracia. Puxa, mas democracia e a boa parte da população é palestina e não tem representação política. Então, tem um problema. O número, a questão numérica da etnia ou da Palestina com o judeu. Então, tem que ter um Estado democrático judeu. Bom, então não é democrático. Então, ficou nesse lenga-lenga. Chegou em 2005, o Sharon ouviu, é um geógrafo israelense que sempre falava isso, e falou, pronto, vamos tirar Gaza do mapa de Israel. Mas Gaza não estamos ocupando mais Gaza. Tinha 8 mil colonos lá. O que é isso? Brigou lá, tirou o colono. Nós vamos isolar a Gaza, né? Fechar a Gaza com alimentos, água, tudo, para acabar. Sim, ninguém fala isso. Fala que é soberania de Gaza. É um genocídio lento. A aluna minha que fez a tese é necropolítica, vai matando de fome, desemprego, doença, não sei o quê, A ONU fechou Gaza, 5 anos depois fechou Gaza, muito interessante, em 2010, 2011, um negócio assim, a ONU fez um relatório detalhado e falou, lá para o ano de 2020, ninguém vai conseguir sobreviver em Gaza. Aumentou a população. Os palestinos negaram a ONU a capacidade de resistência, de resiliência. É aquela história, né, Nasser? Gaza é acho que foi a Angela Davis que disse isso, né?
é uma ferida aberta para o mundo, né? O mundo todo. É um desafio uma moral. questão da humanidade. O que ela falou? Um desafio moral. Um desafio moral para o mundo. Mas, enfim, nós precisamos entender esse negócio e tentar. Porque do jeito que você está descrevendo aqui, me parece, e enfim, com tudo que a gente lê também, que não tem solução, não vai ter, que a coisa vai se arrastar, talvez diminua um pouco, aumente, diminua, como sempre foi a questão da Palestina. Quer dizer, é uma coisa que não tem, e eu acho que isso é muito ruim para a humanidade, quer dizer, é uma situação muito constrangedora para a ONU, para todos os países, para a Europa. Eles estão constrangedores, eles estão nem aí. Eles estão nem aí, né? Ó, outro dia eu estava pensando aí, escrevi pus uma frase só no artigo. O Ted Roosevelt, que era um bronco, estilo do Trump, presidente dos Estados Unidos. Aliás, qual presidente dos Estados Unidos não foi bronco, hein, Eudnácio? Não, os democratas são educados, né? Eles matam para burro, mas eles são educados, falam até francês. Clinton, pessoas educadas. Tá bom. Kennedy. Né? Eles matam com carinho, né? Com carinho, com ternura. Mas o Ted Roosevelt cunhou a seguinte frase, famosa, todo mundo cita. Fale manso e desça o porrete. Essa é a frase do Ted Roosevelt. Hoje eu estou falando que é o inverso. Os países vão lá na ONU, fala duro com Israel. Mesmo Lula, que já passou do ponto, porque no momento que ele falou, eu aplaudi. Quer dizer, e daí? O que vai fazer? Aí, então, fala manso, fala duro, ao contrário. E haja suavemente. E faz carinho. Faz carinho, entendeu? Porque depois que o Lula falou isso tudo, eu não vi mais coisa. Um mês, não, uma semana, uma semana e meia, muita gente aí divulgou a Força Aérea Brasileira adquirindo, comprando coisa de Israel, fazendo negócio com Israel. Então, assim, não precisa falar de holocausto, não precisa falar de comparar, o ideal é isso. Corta a relação, sanciona, acabou. Então, é isso. Como diz o Ted Roosevelt, fala manso. Para que gritar, falar coisa, tudo? Fala manso e corta. Faz o corte. Não, hoje o mundo é só declaração, é Twitter, não sei o quê, tá. Se inverteu, né? Hã? A questão se inverteu, né? Todo mundo põe para fora a retórica, mas não age. Não, aquela coisa que saiu na Corte Internacional sobre Israel, eu li tudo. Demonstrado a incitação ao genocídio, tudo, crítica violenta, tudo. E aí? Nada. Então, um processo que ainda vai correr, né? Não, confesso, eu estou em todo lugar que eu estou indo, eu estou de saco cheio disso aí, entendeu? Saco cheio, isso aí já não é palavra, votação da ONU. Só para concluir, James está aí, todo mundo, todos nós aí, o grupo, né, fica criticando veto na ONU, não é isso? Todo mundo critica. E que o Conselho da ONU deve ser democratizado. Como é que foi a última votação? Não teve veto dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Nada, então não é isso. Esse é a fábula do La Fontaine, lá do queijo, do que os ratinhos tá lá, tinha um queijo, tinha um gato, e aí o gato falou assim, putz, o que nós vamos fazer aí? Vem um, fala o seguinte, na hora que o gato estiver dormindo, nós vamos lá e pôr o sininho no rabo dele. Na hora que ele levantar, a gente já sabe. Puta, genial, ok, tá feito, tá. Dúvida, quem que põe o sino no rabo do gato? E aí? Quem que põe o sino de Israel? Quem que vai fazer? Aí que eu quero ver, porque precisa mandar tropa. Quem manda a tropa? Não é a ONU não tem tropa, são os estados. Aí é que tá. Os estados. Aliás, a ONU viu seus funcionários sendo assassinados por Israel. Sim. Jornalistas, 140 jornalistas assassinados. Aí o que vai fazer? Nada. Porque a ONU é aquilo que as grandes potências querem que ela seja. É isso. Quando tem consenso das grandes potências, ela funciona. Quando não tem, são as agências humanitárias que são importantes. Recebendo aqui o James Onig nesse momento, vou me despedir do Nasser. Querido Onig, bem-vindo.
fantástico ter o Nasser aqui conosco. Ah, fantástico. Ele sabe que eu sou fã dele já há muito tempo e escutar ele contando essas histórias, relacionando essas coisas, é muito rico, porque vai muito próximo do que eu penso, Nasser. Esgotou, né? Só os países ricos, para eles interessa isso. Sim. Agora tem que ter uma nova governança, senão para o sul global já não interessa mais isso. Vamos ver se o Sul Global vai ter força para fazer isso aqui. Onig e Nasser, que dupla, hein? Vocês têm que tramar algumas coisas juntos aí, em São Paulo, aí. Tomar café, um vinho, cerveja. Ô, Nasser, aproveitando a deixa, você citou o Ted Roosevelt. O Ted Roosevelt, né? Foi isso que você citou? Isso. Ted Roosevelt. Junto com o Ted Roosevelt, cita o Shakespeare, né? Palavras. Hamlet, né? Ou um professor meu conhecia muito coisa dizia o seguinte, que o Shakespeare dizia: as tragédias acontecem quando loucos governam cegos. Quando loucos governam cegos. Tá aí. Reginaldo Nasser. Muito obrigado, querido. Bom trabalho, boa semana para você. E obrigado pela maravilhosa aula que você deu para gente aqui.